tudo na paz? Muito bem-vindo, você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa. E a questão de hoje é a seguinte: existe erros na Bíblia? Caros ouvintes, essa é uma pergunta que muitos questionam aí dentro dessa questão. Erros na Bíblia. Os cristãos, ao longo dos séculos, têm aceitado a Bíblia Sagrada como a palavra da verdade. Porém, especialmente desde o Iluminismo, lá no século XVII, muitos estudiosos afirmam que a Bíblia contém algumas variedades de erros. São erros equívocos doutrinários, erros científicos, contradições, discrepância relacionadas a nomes, números, bem como a linguagem imprecisa em alguns textos. Pois bem, antes de analisar essa ideia, precisamos compreender qual é a origem da Bíblia. E daí entender também que muitas passagens bíblicas refletem costumes da antiguidade. Isso tudo tem que levar em conta. Ler a Bíblia sem conhecer a cultura, os costumes, a língua, a época, a arqueologia da época, certamente você vai pegar um registro e tirar as suas conclusões sem base lógica de alguma coisa. Sendo assim, queridos ouvintes, abre-se uma pergunta: existe mesmo erros na Bíblia? Esse é o nosso assunto de hoje, continue ligado. Antes, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição, nos acompanhe nesses estudos aí que são lançados em nosso canal toda semana. E eu ainda desafio você em 3 segundos tocar o sininho, compartilhar e deixar o seu joinha aí no pé do vídeo, ok? Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, de acordo com o próprio testemunho das Escrituras, ela diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. O apóstolo Pedro, ele afirmou que nenhuma mensagem profética veio da vontade humana. Ele afirmou isso na sua segunda carta, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Essa verdade, caros ouvintes, não se limita ao Antigo Testamento, porque os apóstolos consideravam sua mensagem como possuída de grande autoridade divina. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, lá na Bíblia, Nova Versão Internacional, ele escreveu: ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, palavra de Deus. Olha aí, querido, nós temos mais de 24.000 cópias de manuscritos de porções do Novo Testamento em existência hoje. Nós temos isso daí. Nenhum outro documento da antiguidade sequer começa a se aproximar de tais números, em atestação. Em comparação a, por exemplo, a Ilíada de Homero, que vem em segundo lugar nessa literatura, com 643 manuscritos que ainda sobrevivem até hoje, mesmo assim ela ainda perde para os manuscritos da Bíblia, que são em grande número. Um proeminente estudioso do Museu Britânico, ele corrobora com essa afirmação, dos fragmentos da Bíblia e da Ilíade de Homero. Queridos, a Bíblia foi dada por inspiração de Deus, mas os escritores bíblicos não foram meramente a pena ou a caneta de Deus. Eles foram sim os autores. A mente, o conteúdo veio da vontade de Deus. Mas certamente foram os homens instrumentos de Deus para escrever a Bíblia. Em outras palavras, eles escreveram
66 livros da Bíblia usando o próprio estilo, né, humano, pessoal, linguagem, forma de pensar, mas tudo, presta atenção, sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Eles podem ter usado suas mãos, suas penas, o seu material de escrita, né, os costumes da época, mas o conteúdo totalmente da inspiração de Deus. A Bíblia contém 24 livros para os judeus. Já para os protestantes, a Bíblia contém 66 livros. Para os católicos, ela compõe um conjunto de 73 livros, porque aí já estão acrescidos alguns livros apócrifos, né, os quais não contém na Bíblia protestante. E para a maioria dos ortodoxos, a Bíblia deles contém 78 livros. Ok? Mas todos os livros da Bíblia, portanto, carregam as marcas da autoria humana, a instrumentalidade humana, se é que você está me compreendendo. Podemos considerar isso, queridos, como o rosto humano da Bíblia, a palavra, a voz, o conteúdo de Deus no rosto humano. Alguns livros, tais como o livro de Reis, Crônicas, o Evangelho de Lucas, eles afirmam claramente que foram escritos por meio de pesquisa histórica, né? Em 1 Reis 22, em 1 Crônicas capítulo 29, em Lucas capítulo 1, eles afirmam isso. Alguns escritores bíblicos chegam a citar autores pagãos, né? Como podemos ver registrado em Atos capítulo 17, versículo 28, que eles comentam sobre os poetas da época e eles ainda citam poesias e pensamentos desses poetas da época. Em Judas, né, no 14 e 15, ele faz menção de um livro não inspirado. Ele fala do livro de Enoque. A Bíblia fala sobre o livro de Enoque, mas não foi um livro inspirado, não faz parte do cânon sagrado da Bíblia Sagrada. Então, mas se você quiser saber mais sobre esses livros citados na Bíblia, ou que não entraram no cânon sagrado, né, que não são inspirados, os que estão dentro da Bíblia, alguns dentro da Bíblia católica, por exemplo. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, consulte aqui em nosso canal um vídeo intitulado Apócrifos, os livros perdidos na Bíblia. Aí você vai entender melhor do que estamos comentando, ok? Dê uma pesquisada aí no canal que vai ser interessante esse vídeo aí. Apócrifos, os livros perdidos na Bíblia. Aí você vai ver a existência de outros elementos, de outros livros, né? Aí, e vai compreender isso que eu estou falando da Bíblia ter um rosto humano. Ok? Agora, em relação à linguagem da Bíblia, ao lidar com declarações bíblicas, precisamos nos lembrar de que os escritores bíblicos frequentemente eles utilizavam linguagem não técnica. Eles usavam a linguagem do dia a dia, como por exemplo Jesus usava nas parábolas. Ele buscava elementos, conteúdos ali do dia a dia, da cultura daquele povo e contava as parábolas. Era muito fácil o entendimento para eles, porque ele estava usando coisas, palavras, objetos da cultura, do momento, do dia a dia deles. É assim que alguns escritores da Bíblia também a escreveram, usando o que tinha de mais clareza naquele ambiente a qual a Bíblia estava sendo escrita, né? A Bíblia, lembra-se, né? Você que conhece um pouquinho a Bíblia entende que ela foi escrita por vários escritores em épocas diferentes, em lugares diferentes, né? Então, busca-se a cultura daquela região ali. Para
escrever, por exemplo, eles falam do nascer do sol, lá em Números capítulo 2, versículo 3, também em Josué capítulo 19, versículo 12, eles falam do nascer do sol, mas também fala em Deuteronômio 11:30 do pôr do sol, ou seja, eles utilizam a linguagem baseada na observação e não numa linguagem científica precisa, né? O sol nasce, o sol se põe, parou aí. Para eles o entendimento era aquele, né? Não podemos ler esses textos e concluir que a Bíblia ensina que o sol gira em torno da terra em 24 horas por dia, né? Hoje nós conhecemos o movimento de translação que dura 365 dias ou um ano, que é o movimento do Sol em volta da Terra. Hoje conhecemos esse movimento. Mesmo assim, alguns cientistas e outros estudiosos ainda usam uma linguagem popular do seu dia a dia. Portanto, queridos, imprecisão técnica não significa erro ou mentira. Tá dando para entender? Por mais que a Bíblia ela use essa imprecisão técnica, essas questões pormenores, isso não desfavorece o seu conteúdo verdadeiro ou a mensagem central que ela quer passar, né? Então precisamos compreender essas coisas aí. Agora, quanto aos recursos literários da época, os escritores bíblicos utilizavam também diferentes recursos literários, tais como poesia, parábolas, metáforas, símbolos e muitos outros meios para compilar ali textos e histórias. Muitos livros bíblicos, especialmente no Antigo Testamento, são narrativas históricas. Outros contêm textos jurídicos, outros contêm ditos populares, né? Ditos de sabedoria ou profecias apocalípticas. Diferentes tipos de matéria exigem diferentes métodos de interpretação. Portanto, distinguir esses recursos literários nas escrituras ajuda a evitar interpretações equivocadas, né? Aí você vai fazer uma exegese e não criar um texto e transformar em heresia. Tá dando para entender? Não seria correto entender ao pé da letra a metáfora e dizer que determinado texto bíblico contém um erro. Ali seria um exagero, sem entender o texto ao certo. Então, antes de você pegar alguma coisa na Bíblia, né, um texto isolado, um versículo e taxar, não, aqui tem erro, aqui contém algum erro. Então, faça uma análise melhor, né, do contexto, né, quem disse, quando disse, para quem disse, como disse, qual a intenção do texto, para você entender melhor e tirar as suas conclusões. Tá certo, então? Agora, sobre alguns costumes antigos, muitas passagens bíblicas refletem costumes, né, deles mesmo da antiguidade. Conhecê-los pode ser muito útil para a gente interpretar o que o texto quer dizer, o que o autor quis passar através daquela escrita. Por exemplo, na antiguidade era comum dar diferentes nomes à mesma pessoa. Assim, por exemplo, Esaú era conhecido também como Edom e Gideão era conhecido também como Jerubaal, né? Aí houve erro aí, deram vários nomes à pessoa? Não, muitos eram conhecidos por 2 nomes, né? Outro exemplo era utilizando diferentes métodos para contar o período do governo dos reis. Né? Durante muito tempo, aqueles que não acreditavam na Bíblia, eles calculavam a duração do governo dos reis, né? Os reis de Israel, os reis de Judá, e encontrava várias contradições, porque eles buscavam contar o tempo no tempo de cada reinado.
Então ali às vezes não encaixava, havia algum pouco de contradição. Até que em 1943, um estudioso chamado Edwin Tiller, ele concluiu sua tese doutoral na Universidade de Chicago e mostrou que as informações bíblicas estão em perfeita harmonia com os métodos de contagem antigos, como eles faziam, buscando os reinados nos reinos de Israel e Judá. Se buscando para hoje, aquela contagem que eles faziam do reinado estava completamente conivente com o tempo na Bíblia Sagrada. E isso é um dado muito importante para a gente avaliar. Agora, sobre a transmissão dos manuscritos bíblicos, né? A compilação. É um fato bastante conhecido que todos os manuscritos originais dos autores bíblicos se perderam ao longo da história. Nós não temos os originais da Bíblia. Claro que os escribas copiaram, né? Nós temos cópia da cópia da cópia, mas do original. E se você for consultar alguns vídeos no nosso canal aí, a história da Bíblia, por exemplo, você vai entender, né, a história de cada um desses manuscritos, como foram compilados, como foram conservados e como eles chegaram até nós. Então, mais uma sugestão aí de você aprender mais sobre esse assunto. Consulte no canal A História da Bíblia Sagrada. É muito interessante esse estudo, muito mesmo. São 2 vídeos e vale a pena você assistir, ok? Embora, queridos, os judeus fossem muito cuidadosos em copiar os manuscritos da Bíblia, ocorreram alguns erros de escrita ao longo do processo de transmissão e cópia dos manuscritos que nem deveriam ser chamado de erros, eles acharam alguns detalhezinhos, né? Eu corro nem o risco de dizer que são erros, porque não são de fato. Esses, entre aspas, erros são tão insignificantes que nenhuma pessoa honesta precisa ficar confusa em entender a Bíblia de maneira errada. Isso não fere o seu conteúdo, isso não enfraquece a mensagem do seu conteúdo. Em realidade, a Bíblia é o documento mais bem transmitido e preservado da antiguidade de toda a história. Nenhum livro antigo foi tão bem preservado e conservado até os dias de hoje como a Bíblia Sagrada. E que algumas cópias foram produzidas poucos anos depois que o original foi escrito, né? Mesmo com aquela dificuldade dos escribas de compilar aqueles textos para enviar para as igrejas. Não tinha impressora naquela época, não tinha máquina de xerox, era tudo na mão. Os escribas compilavam ali aqueles textos, mas dentro do texto original. Durante o período em que a Bíblia era copiada à mão, surgiram várias discrepâncias entre os manuscritos, mas coisas insignificantes. Por isso, alguns manuscritos dizem, por exemplo, Davi tomou 700 cavaleiros de Hadadezer, enquanto outros dizem que foram 1.700, né, conforme podemos ler em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 4. Já tem um terceiro texto, né, bíblico, como 1 Crônicas, capítulo 18, versículos 3 e 4, que afirma que foram 7.000. Então veja, um manuscrito diz que foi 700 cavaleiros, outro diz que foi 1.700, outro diz que foi 7.000. Bem, a origem desse problema é que esses números têm um som muito parecido em hebraico. Quando o escriba ditava o texto para outro, às vezes surgia essa confusão aí. É importante observarmos, queridos, no entanto, que esses erros nunca estão relacionados com a mensagem das doutrinas da Bíblia, mas são apenas detalhes periféricos, como números e nomes de pessoas que não ferem o conteúdo bíblico. Se foi 7.000, ou foi 1.700, ou foi 700,
O fato é que ele foi com esses cavaleiros. O texto mostra que aconteceu, ele foi com aqueles cavaleiros. Agora, se erram aí a quantidade, se foi menos, mais, isso não fere, isso não enfraquece a história. Tá dando para compreender? Algumas dessas discrepâncias possuem explicações perfeitamente satisfatórias. Outras podem ter sua origem em erro dos copistas, né? Ou dos copiadores. Quase todos os supostos, entre aspas, erros, que eu nem gosto de chamar assim, porque é muito irrelevante, né? Essas conjecturas da Bíblia podem ser explicadas, né, por razões tão lógicas da própria Bíblia Sagrada. Isso não quebra jamais a confiabilidade da palavra de Deus. Certo? Na Bíblia existem pequenas discrepâncias do ponto de vista técnico de nossos dias, mas isso não significa que ela não seja confiável sobre a história e os fatos que ela descreve. Porque saindo da Bíblia, a gente vai para a arqueologia e para a história. E a história e a arqueologia, elas trazem embasamento, elas trazem material, elas trazem testemunhas, elas trazem provas dos textos escorridos na palavra de Deus. É como se a Bíblia escrevesse a palavra farmácia com PH e os copiadores nos manuscritos escrevessem ela com FA, farmácia, né? A palavra é a mesma, às vezes muda ali uma letra, é uma forma de pronunciar diferente, mas que não muda, né, a potência do texto, o conteúdo da Bíblia Sagrada, certo? Não podemos questionar a historicidade, por exemplo, de Gênesis, capítulo 1 a 11, as histórias dos patriarcas, os eventos relatados nos livros proféticos, os eventos dos evangelhos. Não podemos diminuir a potência e a veracidade dessa história, desse texto, do contexto todinho, por causa de uma letra que saiu fora do lugar. A fé cristã é histórica no sentido de que ela depende essencialmente daquilo que de fato aconteceu. É como Paulo relata em 1 Coríntios 15, versículos de 12 a 22. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? Então nós somos falsas testemunhas se Cristo não ressuscitou. Os aspectos históricos da Bíblia, portanto, não podem ser separados dos seus conteúdos teológicos, né? Em realidade, remover o aspecto histórico das Escrituras é remover o que demonstra a fidelidade de Deus, porque Deus, ele atua diretamente na história. Então não podemos tirar isso. Jesus Cristo e os apóstolos aceitavam como verdadeiros eventos históricos registrados no Antigo Testamento. Inclusive os relatos sobre Adão e Noé, que tanto eles citaram. Jesus usou, os apóstolos usaram. Eles testificam isso em Mateus capítulo 19, no capítulo 24, em Atos capítulo 24, em Romanos capítulo 15, porque esses e os demais eventos históricos são partes da história da salvação apresentados na Bíblia Sagrada. Então, toda a Bíblia, o cânon sagrado, ele traz uma única história, que é a história da redenção. Certo? Desde o Antigo até o Novo, Deus mostrando o caminho do reino celestial. Agora, tire suas conclusões, né? Se existe ou não erros na Bíblia, se erro quer dizer a Bíblia não utiliza a linguagem moderna, científica ou técnica, então podemos dizer sim que há erros na Bíblia. Isso não seria impor sobre a Bíblia um conceito estranho e irreal, até mesmo para o nosso dia a dia. Se erro que você pensa significa que a Bíblia ensina mentiras em sua mensagem ou sobre a história humana, então a resposta é essa: não. A Bíblia não contém erros. Tá dando para entender?
A Bíblia é a revelação da verdade, é vontade de Deus. Muitos dos assim chamados problemas, né, da Bíblia não estão com o texto bíblico, com o conteúdo bíblico, com a mensagem divina, com a inspiração divina, mas com a técnica do escritor ou do leitor. Tá dando para entender? Em si, a Bíblia não tem as suas falhas, não. Sem dúvida. Encontramos declarações desafiadoras na Bíblia? Sim, encontramos sim. E mesmo algumas discrepâncias em detalhes na Bíblia, mas se você for analisar, são insignificantes. É por isso que jamais vou arriscar dizer existe um errinho aqui nessa palavra, na tradução do hebraico, ou até mesmo da primeira tradução do grego koiné, né? Trazendo para cá, chegando no nosso português, mudou ali uma palavra, mudou ali uma letra, né? De farmácia com PH, farmácia com FA. Isso é insignificante. Nenhuma delas interfere no ensino e na confiabilidade histórica e confiável que a Bíblia tem. Podemos estar certos de que a Bíblia que temos em nossas mãos é verdadeira, o seu texto é verídico, veio de Deus e que ela pode nos tornar sábios para a salvação. Mas se você ainda continua a questionar a veracidade da Sagrada Escritura, então resta-me concordar com você e dizer: sim, existem erros na Bíblia, sim. E eu vou até citar eles agora para você, né? Já que até agora tudo que foi explicado, dito, não mudou sua cabeça, né? Você ainda questiona que existe sim, né? Então eu concordo com você e vou afirmar com essas declarações. Primeiro, a Bíblia está cheia de erros, sim. São eles. O primeiro erro foi quando Eva duvidou da palavra de Deus. O segundo erro aconteceu quando o esposo dela fez o mesmo, duvidou da palavra de Deus. E assim, erros e mais erros estão sendo cometidos na Bíblia porque as pessoas insistem em duvidar da palavra de Deus. Você quer encontrar erros? Comece por nós, por mim, por você. A Bíblia está cheia de contradições também, vamos mais além. Ela contradiz o orgulho e o preconceito, ela contradiz a lascívia e a desobediência, ela contradiz o meu pecado, o seu pecado, a sua conduta, a nossa conduta, ela contradiz esse tipo de coisa. A Bíblia então está cheia de contradições, ela também está cheia de falhas, né? Porque ela é o relato de pessoas que falharam muitas vezes. Pessoas que buscaram o caminho da verdade, conheceram a verdade, mas que falharam. Então ela está cheia de pessoas que falharam. Assim foi com Adão, que falhou com Deus. Foi como Caim, que falhou com Deus. Moisés, que falhou com Deus. Bem como a falha de Davi e de muitos outros que poderíamos aqui citar nomes e nomes que falharam com Deus. Mas ela também é o relato do amor infalível de Deus, que corrigiu, que buscou perdoar aqueles que falharam. A Bíblia, ela está cheia de falhas de pessoas que buscaram acertar. Deus não escreveu a Bíblia, talvez você pense isso também, somente para aquelas pessoas que querem jogar com as palavras que acredita nisso. Aquelas pessoas que querem guerrear com a ideia e com o poder de Deus que dizem isso. Aquelas pessoas que gostam de examinar o que é bom, mas não praticam o que é certo. Aqueles homens que não querem acreditar porque não quer. São os céticos, são os incrédulos que acreditam nesse tipo de coisa. O homem moderno, ele descartou os ensinamentos da Bíblia. Por isso que ele pensa esse tipo de coisa. Pelas mesmas razões que os outros homens têm descartado através da história, por grande ignorância, a verdadeira mensagem da palavra de Deus.
intransigente, apatia em recusar, considerar tais declarações, bem conhecidos pseudocientistas pousando de críticos honestos, mas gladiando contra a palavra de Deus, têm convicção apenas secretas de que esse livro está certo, mas que foram copiados por homens errados. Pensam assim, mas não praticam o que é certo. São gladiadores contra a palavra de Deus. Somente uma pessoa preconceituosa acredita que os ensinamentos bíblicos são coisas do passado e são irracionais, sendo princípios arcaicos e sem propósito. Somente pessoas preconceituosas pensam assim. A Bíblia está cheia de discrepância e afirmações inaceitáveis. Pessoas preconceituosas agem dessa forma. Ela só poderia trabalhar num caso irrelevante e apenas escritas de homens. Pessoas preconceituosas pensam assim, acreditam nisso. A Bíblia pode ser, caros ouvintes, somente um livro religioso para alguns. Para outros é a dádiva de vida, é a restauração, é o conserto, é a purificação, é o caminho para o céu, é a luz, é a palavra inerrável, infalível, certeira, direta de um Deus vivo que venceu, que rompeu com a morte e nos mostrou o caminho da salvação. A Bíblia pode ser um livro comum para alguns, mas para outros foi transformação de vida. Para aqueles milhares que não se arriscam serem honestos consigo mesmo e com Deus, é apenas um livro comum. Para aqueles que têm medo de aceitar o desafio do próprio Deus a um exame honesto do seu caráter, da sua moral, da sua conduta, com certeza a Bíblia vai continuar sendo um livro comum. Para aqueles que não querem examiná-la a fundo, porque ela diz verdadeiramente como os homens são, ela mexe com nossa ferida, ela quebra o nosso orgulho, ela destrói o nosso caráter para reconstruir um vaso quebrado nas mãos do oleiro. A Bíblia é um livro qualquer porque as pessoas têm medo de ler e enfrentá-lo. A você ainda talvez possa não entender ou confiar no que a Bíblia diz, a menos que você esteja disposto a considerar as evidências e encarar face a face com o autor desse livro. Devido à vasta literatura clássica que foi escrita em grego, koiné, que foi a língua original do Novo Testamento, a Bíblia contém a palavra de Deus. E que, embora, queridos, as ideias originais dos autores bíblicos foram acuradamente passadas a nós até hoje, o que de fato não prova ou indica que essas ideias originais jamais estivessem para eles certas ou não de conversa, ou você ainda pode até pensar que tais ideias não sejam de Deus, sejam de homens. Você tem sim essa liberdade, mas o entendimento da confiabilidade textual bíblica fornece um ponto de partida a partir do qual se pode começar a investigar seriamente esta palavra. Para verificar se algumas dessas outras perguntas também podem ser respondidas e se tornar informado em relação de qual seria então a mensagem central da Bíblia, a Bíblia reivindica que sua mensagem é a bênção que veio do céu. E se houve uma chance de que você entenda e compreenda tudo isso, então aceite, é a mais pura verdade. Então, invista seu tempo aprendendo alguns dos acontecimentos importantes desse livro sagrado, que são explicados na própria Bíblia, que são explicados nesse canal, com quantos vídeos de estudos contém nele. Pesquise temas, comece a assisti-los, acompanhe na própria Bíblia o respaldo do assunto, né? Para que você compreenda melhor tudo o que estamos falando até agora. Entre eles temos 2 vídeos aqui no canal, né, que serve de base para você começar a pesquisar mais sobre esse assunto, né? Esses 2 vídeos vão te dar uma clareza muito boa, vale a pena você ver. Pois bem, caros ouvintes, espero ter dado incentivo à sua busca por respostas dentro desse assunto, porque o meu intento aqui é que você pesquise mais,
Leia mais, desafie a sua fé lendo os textos da Bíblia de uma forma mais curiosa, compreensiva, né? E com raciocínio lógico. Eu vou ficando por aqui então e deixo você aí a paz de suas interrogações, né? Eu espero ter incentivado você a continuar pesquisando e estudando sobre esse assunto aí, tá certo? Pois bem, em breve nos encontraremos aqui de novo com outros temas, né, dentro do canal. Se inscreva, acione o sininho e você vai estar recebendo novidades aqui toda semana. Que Deus te abençoe. Fique na paz dos céus.